Sabe como a gente costuma pensar sobre o amor? Geralmente, ele é uma resposta a alguma coisa, alguma qualidade, né? Pois hoje a gente vai mergulhar numa ideia que vira essa lógica de ponta cabeça. É um conceito de amor tão radical que a gente encontra num trechinho da Bíblia que soa quase como um escândalo. É um convite para a gente questionar tudo o que se pensa sobre ter valor e ser amado. Olha só para essa frase. Ela inverte o jogo completamente. A nossa tendência é amar algo porque a gente já vê valor naquilo. Mas e se o valor não for a condição para o amor, e sim um resultado dele? A ideia aqui é essa. Não é que alguém seja amado por ser precioso. Essa pessoa se torna preciosa porque é amada. É uma mudança de perspectiva total. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Bem, para a gente entender isso a fundo, primeiro vamos ver como essa ideia quebra a nossa lógica de merecimento. Depois, vamos analisar a nossa real condição, sabe? Vamos comparar isso com os limites do amor humano e aí sim mergulhar na prova impressionante do amor divino. E no fim, a gente descobre como viver a partir dessa nova perspectiva. Vamos começar com uma coisa que está em todo lugar, a lógica do porquê. A gente valoriza as coisas porque são bonitas, a gente contrata alguém porque essa pessoa tem as melhores competências, até nos relacionamentos a gente ama porque o outro é divertido, é inteligente, é atraente. O mundo funciona assim. É a meritocracia, a lógica do mérito em ação o tempo todo. E é aqui que o contraste fica gritante. De um lado, o amor humano, que é meio que um detetive, ele procura valor, ele busca algo que já é bom e só então ele reage. Do outro lado, essa ideia de amor divino, que age mais como um artista. Ele não encontra valor, ele cria valor. Ele ama o que não é amável e, nesse ato de amar, torna aquilo valioso. É uma inversão de causa e efeito que, nossa, muda tudo. Tá, mas então, em que condição a humanidade estava quando esse amor se manifestou? O texto bíblico é de uma honestidade brutal. Ele diz que Cristo morreu pelos ímpios, quando ainda éramos fracos. E essa palavra fracos, ela é muito, muito mais profunda do que parece à primeira vista. Quando a gente olha o termo original em grego, asthenes, a coisa fica ainda mais intensa. Não significa só estar cansado ou um pouco fraco, não. A palavra descreve uma incapacidade total, uma impotência completa. Pensa nisso, sem força espiritual nenhuma, moralmente falido. A condição que está sendo descrita aqui não é a de alguém doente precisando de um remédio, é a de alguém que está sem vida e precisa de ressurreição. E isso nos leva a essa imagem que é simplesmente perfeita. A gente vive como se precisasse se limpar para ser digno de amor, sabe? É como tentar tomar um banho antes de entrar no chuveiro. Não faz o menor sentido. Mas a lógica da graça é exatamente o contrário. O amor não é a recompensa que se ganha por estar limpo. O amor é a própria água que limpa. Ele não espera pela nossa melhora. Ele é a causa da nossa melhora. Agora o texto faz uma jogada de mestre. Para mostrar o quão extraordinário é esse amor divino, primeiro ele nos faz pensar sobre o ponto mais alto que o nosso próprio amor, o amor humano, consegue alcançar. Qual é o maior sacrifício que a nossa lógica pode conceber? Vamos seguir essa linha de raciocínio. Alguém morreria por uma pessoa justa? Sabe? Alguém que só cumpre as regras, não faz mal a ninguém. É, bem provável, né? Mas e para uma pessoa boa? Alguém genuinamente incrível, generoso, que transforma a vida das pessoas? Ah, o texto admite que, talvez, por alguém assim, uma pessoa encontraria coragem para morrer. Guarda isso. Esse é o teto, o limite máximo do amor humano. É exatamente por isso que se pode dizer uma coisa dessas. O nosso amor, no seu melhor momento, procura um espelho. Ele busca um reflexo de algo que a gente já admira, como a bondade ou a justiça. Mas o amor divino, ele faz o impensável. Ele busca o abismo. Ele se move em direção ao vazio, a nossa total incapacidade. E aí, depois de estabelecer esse limite do amor humano, a gente chega na virada da história, o famoso mais Deus. E é aqui que toda a nossa lógica de mérito não é só questionada, ela é completamente destroçada. E o segredo está numa única palavrinha grega, senisticin, que significa prova. Só que o detalhe que muda tudo é que esse verbo está no tempo presente. Isso é impressionante. Significa que a cruz não é só uma prova que aconteceu lá atrás, no passado. É uma demonstração contínua. É como se o texto dissesse que Deus agora, nesse exato momento, está provando o seu amor através daquele evento. E aqui está o verdadeiro escândalo da graça. Lembra? O alvo do melhor amor humano era a pessoa boa. Mas por quem Cristo morreu? Pelos pecadores.
A palavra grega amartolô significa literalmente aqueles que erraram o alvo. E o texto ainda vai além, chama de inimigos. Pensa na radicalidade disso. Ele não morreu por amigos que mereciam, mas por adversários que não mereciam absolutamente nada. E essa lógica toda nos leva a essa pergunta transformadora. Pensa bem. Se o amor de Deus foi forte o suficiente para alcançar alguém na sua pior condição possível, a de inimigo, por que alguém acharia que esse amor vai falhar agora, numa condição infinitamente melhor, a de filho? A segurança não está na força com que nos agarramos a ele, mas na força daquele amor que já foi provado no nosso pior momento. Ok, um amor assim não pode deixar a gente indiferente. O que se faz com uma informação dessas? Como isso muda o jeito de viver? Se a gente fosse resumir, daria para dizer que estamos falando de um amor que é, na sua essência, imerecido, incomparável e, talvez o mais importante, irrevogável. Então, recapitulando, vimos que ele é imerecido, porque nos encontrou no nosso pior estado. É incomparável, porque vai muito além do maior sacrifício que nós, humanos, poderíamos sequer imaginar. E é irrevogável, porque a prova dele não depende da gente, mas está firmada para sempre na ação de Cristo. E isso, na prática, muda tudo. Primeiro, dá uma segurança inabalável, porque a salvação não se baseia no nosso desempenho, mas no caráter de Deus. Segundo, transforma os relacionamentos, nos desafiando a amar aqueles que o mundo considera não amáveis. E terceiro, revoluciona a adoração. A obediência deixa de ser uma tentativa de barganhar por amor e se torna uma resposta de gratidão a um amor que já foi recebido de graça. Então, a reflexão final que fica é esta. Se o amor que está no centro da fé é tão radicalmente lógico, tão contrário a toda a meritocracia que a gente vê no mundo, como é que isso não deveria transformar a lógica que usamos para viver todos os dias? Como isso muda a forma de perdoar, de servir e, acima de tudo, a forma como nos vemos? A resposta para essa pergunta pode, de verdade, mudar